O assunto de hoje é muito interessante. Vamos falar aí sobre um treinamento neurológico. Olha que interessante, que sem utilizar medicação, ele corrige a atividade cerebral que geralmente está envolvida com distúrbios comportamentais e também emocionais. Nós vamos falar sobre uma técnica chamada neurofeedback. Bem, e para nos contar sobre esse assunto, nós recebemos hoje aqui a doutora Tânia Muratori. A doutora Tânia, que é psicóloga e também ela é neurocientista e tem formação nessa técnica chamada neurofeedback. Bom, o treinamento neurológico por neurofeedback, ele possibilita então reduzir ou até mesmo eliminar alguns padrões neurológicos equivocados, algumas coisas que nos fazem pensar de forma errônea, que estejam interferindo no padrão de comportamento que a sociedade julga como correto, o perfeito funcionamento cerebral. Bem, mas é claro que eu falando assim, você de casa não vai entender e eu também não, né? Justamente quem vai nos explicar direitinho como é que funciona o neurofeedback é a doutora Tânia, que vai nos contar então sobre o neurofeedback, que é um termo complicado, né, doutora? Falar sobre o cérebro é algo muito indelével, é isso? Como é que funciona? Conta pra gente aí como é que a gente pode entender o que é o neurofeedback? Neurofeedback é um processo de treinamento neurológico. Né? Então, nós vamos treinar o cérebro a produzir um padrão de ondas elétricas cerebrais ideal. E tem estudos realizados que demonstram, em casos de depressão, por exemplo, tem estudos demonstrando que as pessoas portadoras de depressão têm uma atividade elétrica cerebral diferente. Por exemplo, no caso da depressão, nos frontais tem uma inversão de atividade entre os hemisférios esquerdo e direito, porque o correto é o hemisfério esquerdo, ele produzir mais ondas beta e o direito mais ondas alfa. E em quem tem depressão, foi demonstrado que essa atividade é invertida. Muda o padrão de comportamento das ondas. O hemisfério direito, ele fica com um padrão mais ativado do que o esquerdo. E aí já vem os sintomas da depressão. Então, se a gente treina corrigindo esse padrão, normalizando esse padrão, os sintomas da depressão vão diminuindo a cada dia. Bom, cientistas chegaram num denominador comum que o cérebro ele tem um padrão de comportamento. Você falou porque o nosso cérebro constantemente é uma carga emocional em evolução, né? Isso. São muitas ondas cerebrais. Existe um padrão de comportamento para a maioria das pessoas? Quando dentro do comportamento chamado normal, existe um padrão? Tem um padrão. Então foi feito um estudo muito grande que eles pegaram pessoas de 2 anos até 80 anos e fizeram todos os tipos de exames em termos de funcionais e de imagem também, para ver o padrão das pessoas consideradas normais, né? E chegaram a porcentagens, por cada frequência de onda cerebral, então foi estabelecida a porcentagem que você tem que ter em cada região do cérebro. Ele fica vibrando de forma diferente, né? Seria como algo vibrando aqui dentro de forma diferente. A corrente. É uma corrente elétrica mesmo, que faz a ligação entre os neurônios. Ok. Então vai passando aquela corrente elétrica, um neurônio é ligado ao outro através da sinapse, onde eles se encontram e a corrente elétrica vai passando. Ok. Para a pessoa de casa entender nosso bate-papo, quais as patologias, doutora Tânia, são possíveis serem tratadas através desta técnica que eu abri o programa falando que não usa medicamento, né? Não usa. Que inclusive tem pessoas com problemas aí psicossomáticos, neurológicos,
que são basicamente reféns a vida toda de medicamentos. Isso. Não é isso? Ela já está acostumada, né? Ele chega na farmácia, o farmacêutico já diz, já sei que você veio comprar aqui, né? Ela basicamente fica refém do medicamento. Isso. Não estou falando para você de casa que você tem que abandonar o seu medicamento. Não, não. Né? Só quem pode dizer isso é um médico, né, que vai avaliar. Isso. Mas é isso que acontece, né? Quem tem, por exemplo, transtorno obsessivo compulsivo, ele é refém do medicamento. Quem tem ansiedade, depressão e as fobias de todos os tipos, todas as pessoas são basicamente reféns do medicamento. Isso. Essa técnica que você utiliza, doutora, ela também faz uso do medicamento ou não? Não, justamente as pessoas procuram essa técnica porque muitas delas estão usando a medicação, mas tem muitos efeitos colaterais, não gostariam de ficar dependentes da medicação, né, para o resto da vida, então querem um tratamento alternativo que possa ter bons resultados e possam livrá-las da medicação. Então, as pessoas, casos assim de ansiedades bem fortes que a pessoa... São medicamentos que a pessoa fica dependente, porque a medicação não ensina um novo funcionamento para o cérebro. Né? Então, na área médica, o que o medicamento faz? Uma pessoa está lá com problema de ansiedade, depressão. O medicamento, ele cura ou ele simplesmente tira os sintomas? De uma pessoa em crise? O medicamento, ele mexe na parte química do cérebro, né? Não na parte elétrica. Nós mexemos na parte elétrica, que vem antes da parte química, e com isso a gente muda a química também, sem a necessidade da medicação. A pessoa fazendo um tratamento, ou treinamento, não sei como é que é um tratamento, né? É um tratamento através de um treinamento. Ela pode, de repente, ir diminuindo passo a passo o uso do medicamento até chegar num ponto ela poder deixar de lado esse medicamento? Isso, a gente entra em contato com o médico daquele paciente, porque a gente não pode mexer na medicação, né, da pessoa, e aí o médico vai percebendo que aquela pessoa está melhorando, que ela já pode ir reduzindo a dosagem da medicação. Vai diminuindo a quantidade. Gradativamente vai reduzindo até parar, porque a pessoa vai melhorando, porque o neurofeedback, o efeito é bem rápido. Então, já nas primeiras sessões, a pessoa já vai percebendo já as melhoras no seu dia a dia. E quando vê que aquela mudança já é uma melhora substancial, a ponto de já começar a mexer na medicação, aí a gente já começa a entrar em contato com o médico para começar a pensar em reduzir aquela dosagem. Doutora Tânia, os pacientes te relatam essa melhora? Relatam. É isso? Que deve ser muito gratificante também para o médico, né? Principalmente se tratando, eu acho que os problemas emocionais, psicossomáticos devem ser os piores, né? Porque quando a pessoa está com uma dor localizada, ela sabe, minha dor é aqui. Mas quando a gente diz, vou usar uma expressão, uma dor na alma, né? Que são chamadas assim, as dores psicossomáticas, são muitas vezes piores que uma doença física, né? As pessoas chegam com um sofrimento muito grande. Em casos de transtorno obsessivo compulsivo, principalmente, são sofrimentos muito grandes. A pessoa a vida de uma pessoa é totalmente... tem pessoas que não conseguem nem trabalhar mais, não conseguem sair de casa, não conseguem ter contato com as pessoas, né? Porque, por exemplo, síndrome do pânico. Né? A pessoa não tem casos que a pessoa não consegue mais nem sair de casa. Nossa, eu já fui vítima de uma ocasião de síndrome de pânico, e só quem teve sabe como é ruim. Você ficar refém de algo que você não sabe e, digamos assim, é um inimigo oculto, né? É algo que te faz mal e você não sabe o que é. Se a pessoa sai de casa e fica com medo de passar mal na rua. Exatamente. Né? Qualquer batida cardíaca a mais já dá a impressão que está tendo um problema de coração, né? Eu vou ter um infarto. A pessoa acha que vai morrer. Me leva para o hospital. É por aí, né? Isso. O neurofeedback consegue resgatar essa pessoa em poucas sessões, doutora? Consegue. Então, geralmente, essas pessoas têm uma ansiedade muito grande. Então, geralmente, tem uma aceleração, um excesso de ondas beta muito alta. E a gente faz o treinamento para diminuir esse excesso. E é um turbilhão de pensamentos que passam por ali, né? Pela mente da pessoa, né? Passa o mundo inteiro na cabeça de quem tem fobia, né? Passa. E o pior não é nada, quem está numa crise de fobia, pode chegar o Papa e dizer, meu filho, você não tem nada. Não, ela só tem. Para ela aquilo é real, porque está realmente no cérebro. Ela está vivenciando aquilo. Meu Deus. Para ela está morrendo. Se tivesse, não sei se deve ter, tem alguma máquina que consegue filmar ou tirar uma foto desse estado que o cérebro está no momento?
A gente faz um mapeamento cerebral, né? Então, com o equipamento de eletroencefalograma, a gente faz todo esse mapeamento de cada região do cérebro, a gente mede essa atividade. Em momento de crise já foi feito o mapeamento, doutora? No momento de crise, acho um pouco complicado, porque deve né? ser um visual assim, né? Deve ser um descompasso de ondas tremendo quando a pessoa deve estar em crise, né? É difícil fazer essa avaliação no momento da pessoa em crise, é complicado, né? Eu ainda não vi. A gente faz durante o treinamento e quando a gente começa o tratamento, a primeira coisa que a gente faz é uma avaliação neurológica, quer dizer, a gente faz um mapeamento cerebral para a gente ver todo o funcionamento de todas as partes do cérebro para a gente poder identificar onde está o problema daquela pessoa. Seria como aquele carro, né? Hoje em dia a maioria dos carros são circuitos eletrônicos, né? Você não sabe que tem o carro, você leva lá na oficina, o mecânico vai instalar vários fiozinhos lá no carro, ele vai dar um diagnóstico do motor. Como é que está o funcionamento? É mais ou menos por aí? Isso, a gente vê como que está funcionando. Vários eletrodos? Com eletrodos no couro cabeludo. E a gente vê cada região. A pessoa de casa me perguntou agora, mas doutora, vai me dar choquinho na cabeça? Não. Não, né? Nada a ver. Não. Esses eletrodos que são colocados no couro cabeludo, eles só medem a atividade cerebral e que vão para o computador e a gente analisa os gráficos e não tem choquinho nenhum através desses eletrodos. Seria a mesma coisa que aqueles eletrodos que quando nós vamos fazer um eletrocardiograma. Isso. Ele vai medir o batimento do coração e esse vai medir as ondas cerebrais. Isso, é a mesma coisa. Nossa cabeça, nosso corpo é como o motor do carro, né? Ele acaba se desregulando por N questões, né? Várias questões. Pode ser por traumas, pode ser até questões genéticas, né? Questões hereditárias, pessoas que já têm depressão. Várias pessoas da família apresentam depressão, crianças com déficit de atenção. Geralmente tem mais de um caso na família, quando a gente vai pesquisar, às vezes tem um pai, um tio ou a mãe que apresenta também o déficit de atenção. E a gente consegue ajudar muito essas crianças que estão passando dificuldades na escola, com aprendizagem, para atenção ou até de comportamento. A gente consegue melhorar a vida dessas crianças, porque é um sofrimento para as crianças, para conseguirem estudar, para os pais que têm que estudar junto com as crianças. E às vezes acaba brigando com o filho, né, pensando que é algo ligado a essa criança é rebelde, mas pode ali se esconder um problema neurológico através dessa dificuldade, esse déficit de atenção, não é isso? Isso, porque geralmente quem apresenta o déficit de atenção tem uma lentificação no córtex pré-frontal. E essa lentificação, porque o córtex pré-frontal está relacionado com o quê? Com a tomada de decisão, com a motivação, é a parte executiva do cérebro. Você pega, para você fazer uma tarefa, você tem que estar com essa região funcionando bem. E quem tem o déficit de atenção tem essa região muito lenta. Então a criança, ela adia ao máximo as tarefas, ela não quer pegar para fazer, e quando pega não consegue terminar, porque a região do cérebro é muito lenta. E os pais ficam achando, é malandro, não quer nada com nada, não quer saber de estudo, mas não é. O problema, se a gente corrigir esse funcionamento, a criança consegue. Então vamos pegar um gancho por aí. Quando a criança, a gente, pai e filho, a gente está preocupado no déficit de atenção com relação aos estudos. Muito bem, essa criança não se tratou, hoje ele é um adulto e continua com esse déficit de atenção. Na vida adulta, o que ela vai levar para a sua vida adulta, essa falha no córtex? É isso? Isso. Que não foi devidamente tratado. Vai se tornar um adulto o quê, doutora? Pois é, o ideal é você tratar na infância, porque senão vão gerando depois tantas frustrações na vida da pessoa, que ela vai chegar na fase adulta com... Geralmente eu vejo no meu consultório, além de ter o déficit de atenção, porque ele não resolve sozinho, ainda chega com uma depressão em cima, ansiedade, começa a somar outras coisas, porque a pessoa começa a ver que ela não dá conta. Por que a outra pessoa consegue e ela não? Porque outra pessoa, eu estudo, não consigo tirar nota e a pessoa outra consegue. Eu não consigo o trabalho, a outra pessoa consegue. Eu não consigo ter motivação para realizar as coisas e a outra pessoa consegue. Fez várias vezes lá o teste do Detran e nunca consegue tirar carteira. Chega na hora daquela travada, né? Fez o curso, se preparou para um vestibular, toma bomba, né? Isso. Se preparou para um cursinho, chega na hora, tem alguma coisa travando essa pessoa. Seria por aí, doutora? Isso. E a autoestima dessa pessoa vai lá embaixo. Né? Baixa autoestima. Frustração muito grande, aí começa a depressão. Aí começou. Eu tenho um paciente, por exemplo, que ele tinha um déficit de atenção muito grande quando pequeno, não foi tratado, chegou no meu consultório
acho que 24 anos. E a mãe dele se queixando porque ele começou a ter uma depressão tão grande, ele não queria mais nem sair de casa. Ele começou a inverter o dia pela noite. Uau. Ele dormia o dia inteiro para não ter que enfrentar nada. Mudou seu relógio biológico. A vida dele ficou tão frustrante para ele, porque ele não conseguia realizar nada. Então a fuga dele foi o quê? Dormir o dia inteiro. Nossa. Então ele dormia o dia inteiro e durante a noite ficava no computador. Incrível, e comendo. Então se tivesse tratado isso antes, não teria chegado a esse ponto. Você estava me contando aqui fora do ar que você já chegou a tratar e trata lá no seu consultório algumas pessoas com problemas de fibromialgia. É isso? Isso. Que são aquelas dores múltiplas, né, no corpo todo, que até hoje ninguém sabe exatamente o motivo da fibromialgia, né? Isso. Por mais que os cientistas estudem a causa, ninguém chegou num denominador comum. Pelo menos as dores são possíveis de tratar, doutora? Isso. Às vezes a fibromialgia vem relacionada com uma depressão, às vezes, em muitos casos, em outros casos não, mas a gente consegue identificar no cérebro padrões irregulares que estejam relacionados com essas dores, e a gente corrigindo esses padrões, as dores melhoram. E a pessoa consegue se sentir até mais assim, porque vem junto com essas dores, vem uma fadiga, né? E aquele desânimo, a dor compromete a vida da pessoa. Ela não consegue dormir por muita dor. Aí começa a dar insônia. Aí ela já todo o dia dela já está comprometido, porque ela já não dormiu direito, devido às dores. Aí toma muitos remédios. Então a gente vai vai melhorando cada sintoma. Aí a gente melhora a insônia em conjunto, porque a gente não trata uma coisa separada da outra. Como a gente trata já no cérebro, a gente já vai resolvendo todas as coisas, porque já tem junto ali a fibromialgia, a insônia, a depressão, a gente já vai resolvendo tudo junto. Bom, eu estou vendo aí pelo seu relato que são N situações que são possíveis, né, de serem tratadas através dessa técnica que você está me falando que não é nova, né? Já existe há alguns anos. Isso, nos Estados Unidos e Europa já é mais antiga, já tem mais de 40 anos. Nossa. Isso. Agora aqui no Brasil as pessoas ainda não conhecem. Esse nome, neurofeedback, é o cérebro dando uma resposta imediata ou está ligado a você vai monitorando e já dando uma resposta? Isso, na verdade, o treinamento é justamente esse, é o cérebro receber esse feedback para ele saber quando ele está funcionando da maneira correta e quando está funcionando da maneira incorreta. Então, todas as sessões de treinamento são realizadas com esses eletrodos no couro cabeludo. E a gente o profissional vai monitorando todo esse funcionamento com o eletroencefalograma e o computador vai dando retorno para a pessoa, para o cérebro dessa pessoa, informando, por isso que é feedback. Okay. Feedback é o retorno. Ele vai ajustando, na verdade, vai dando esse retorno. Até chegar a um padrão de ondas cerebrais, que é uma onda padrão, digamos assim, boa. Isso. É isso? A porcentagem ideal de cada frequência de onda cerebral. Cada frequência. Isso. E aí o profissional, você, através do equipamento, né, de um software? É um software. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo assim, de uma sessão de treinamento, vamos supor assim, com uma criança pequena, geralmente, a gente faz às vezes com assim, o software tem alguns jogos. Ok. Então, por exemplo, tem aquele Pac-Man que vai andando e comendo aquelas pecinhas. Então, por exemplo, a criança tem déficit de atenção, tem essa região muito lenta. Então a gente quer o quê? Diminuir as ondas lentas e aumentar as ondas rápidas nessa região. Quando o cérebro consegue aumentar a porcentagem de ondas rápidas nessa região, o cérebro consegue fazer o Pac-Man andar. Entendo. E quando as ondas lentas ficam muito altas, o Pac-Man para. Entendo. Então o cérebro vai entendendo que o correto é ele funcionar com as ondas rápidas e não com as lentas. Ele vai mudando o seu próprio padrão de funcionamento. E no adulto? Porque na criança é algo mais lúdico, né? Isso. E no adulto, como é que adulto, funciona esse tratamento lá no consultório? Como é que funciona? Qual é o modelo que é utilizado? Isso. Existem treinamentos que são feitos de olhos fechados e treinamentos que são feitos com os olhos abertos. Quando é feito de olhos fechados, por exemplo, a gente precisa mudar aquele padrão de olhos fechados, porque o funcionamento de olhos fechados é diferente do funcionamento de olhos abertos. Geralmente, pessoas que têm, por exemplo, muita insônia, ansiedade, a gente precisa fazer alguns treinamentos com os olhos fechados. E de olhos fechados, a pessoa tem que produzir mais ondas alfa. Então, quando o treinamento é feito de olhos fechados, o retorno que o cérebro recebe
é auditivo, através de sons. Então, através de sons, a gente vai informar o cérebro o momento que ele está funcionando da forma correta e o momento que está incorreto, e o cérebro vai fazer essa mudança e reproduzir cada vez mais o padrão correto. São sessões, né? Com intervalo de quantos dias em cada sessão, mais ou menos, doutora? O ideal são 2 vezes por semana. 2 vezes por semana. Qual a duração de cada sessão? 45 a 50 minutos. Claro que cada organismo tem um tempo de resposta, né? Cada organismo funciona de uma forma. Vai ser difícil. Mas quantas sessões são necessárias, digamos assim, num caso, ansiedade, por exemplo? É variável, é individual, né? Claro. Cada organismo é cada organismo. E Mas o tempo é uma também de média, tem vida uma aí. média, né? Uma média mais ou menos de umas 30 sessões. 30 sessões. Isso. No intervalo, digamos, de 2 por semana, Isso. 3 meses. Não que ela vai demorar 30 sessões para começar a ter o Não, resultado. você falou que já nas primeiras Nas sessões... primeiras sessões já tem resultado. Ela mesma já te dá o feedback. Doutor, eu estou ficando melhor. Tá, isso. É isso? Ela já chega na sessão seguinte falando, nossa, Muito eu melhorei bom. muito. Isso é bom, né? Porque quando a pessoa já está dizendo, eu estou melhorando, melhor, né? Isso. Doutora, para quem quer conhecer um pouco mais sobre o neurofeedback, contato. Eu atendo na Clínica Contato, na rua Fernando Simas, 221, Ok. no Bigorrilho, perto da Praça da Espanha. Qual o telefone? 3234-1616. Tem um site também, né? Tem também o celular, que é 9655-3772. Ok. E tem o site, Qual que é o site? www.neuroterapia.com.br. Pronto, está na tela. Doutora, obrigado, viu? Nada. Gostei muito de conversar contigo. Joia.